E aí pessoal, tudo bom? A paz de Deus a todos vocês aí. Uma ótima sexta-feira, né? Que Deus abençoe o coração de todos, a família de todos. Obrigado a todos aí que tá me acompanhando. Obrigado mesmo pela galera aí que se inscreveu, que mandou as solicitações. Um grande abraço a todos aí. Que Deus abençoe mesmo, de verdade. E que o coração de vocês se alegre toda vez que vocês ouvirem a palavra de Deus e que a fé de vocês sejam fortalecidas com isso. Que a nossa fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje eu vim trazer aqui mais uma mensagem de Deus para vocês através da palavra dele. Hoje nós vamos falar sobre quando Jesus andou sobre o mar, né? E esse texto ele se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o 33. Amém? Vou estar lendo aqui para vocês. E vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma?" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Amém? Bom, aqui nessa passagem, ela aconteceu logo depois que Jesus fez aquele milagre da multiplicação de peixes e pães para uma multidão que ele ensinava à beira-mar. Só que quando acabou aquilo, Jesus ele falou aqui, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Compeliu significa ordenar. E Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos: vai vocês, que eu vou depois. Porque Jesus, ele, neste momento, quando despediu as multidões e os discípulos foram, ele queria ficar sozinho, queria ficar um tempo sozinho, orar sozinho. E os discípulos obedeceram aquela ordem que Jesus tinha passado a eles, né? Só que aí o texto fala que quando Jesus foi encontrar com eles, já era na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, isso era por volta já de 3 e 6 da manhã, porque a vigília a primeira vigília ela tem um período de 3 horas, que é das 6 da noite às 9 da noite. A segunda vigília é das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília é das 3 da manhã às 6 da manhã. Ela tem um período de 3 horas cada vigília. E a primeira sempre começa às 6 da tarde ou da noite. Então já era por volta ali de 3 e 6 da manhã que os seus discípulos já estavam no barco esperando Jesus encontrar com eles, porque Jesus queria ficar sozinho.
E nesse momento o texto diz que o vento era muito forte ali em alto mar. E eles já estavam já com medo. E eles ficaram preocupados porque Jesus não aparecia, já fazia muito tempo, né? E já era madrugada. Então eles ficaram com medo com aquela situação. Mas aí o texto diz que quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, eles começaram a sentir medo e chegaram a falar que era um fantasma aquilo que estava ali. E naquele momento lá, de madrugada já, tarde pra caramba, ou cedo, né? Eles começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Só que aí Jesus, ele falou, olha, não tenha medo. E Jesus estava sobre o mar, em pé nas águas, né? E eles duvidaram, até que Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ir aí contigo. E Jesus falou para ele, vem, pode vir. E Pedro, ele saiu do barco e pisou na água e começou a andar sobre a água, sobre o mar. E o texto também fala que Pedro, ele começou a afundar porque ele prestou atenção no que tinha à volta dele. E Jesus lá na frente falou para ele, vem Pedro. Só que quando ele começou a prestar atenção no vento, na força do mar, ele começou a afundar. Sabe por quê? Porque ele tirou o foco. Ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar as situações à volta dele. Assim é com a gente também. Quando nós olhamos as situações que estão à nossa volta, ao nosso redor, porque a vida ela nos impõe a muitas situações difíceis, muitas situações complicadas. E quando nós se entregamos a essas coisas, nós afundamos. Nós começamos a afundar, bate o desespero e vem depressão, vem angústia, desespero, nervosismo, medo, e a gente começa a afundar. Mas preste atenção que quando Pedro ele saiu do barco, ele estava com os olhos, a atenção dele voltada a Jesus Cristo, que chamou ele, mesmo ele duvidando que era Jesus, porque ele falou, se é mesmo o Senhor, manda-me ir ter contigo. Ele começou a andar, mesmo ele duvidando, ele começou a caminhar sobre as águas, e naquela força que o mar estava agitado naquela hora, o vento forte, ele superou aquela dificuldade porque ele estava olhando para Jesus. Ele estava seguindo a Jesus, estava indo ao encontro de Jesus, que era o alvo dele naquele momento. E o nosso alvo sempre tem que ser Jesus Cristo, a vontade de Deus. Porque quando nós irmos adiante, seguindo a vontade de Deus e aquilo que Deus tem para a nossa vida, apesar da gente olhar muitas vezes para o que está à nossa volta, porque nós também tiramos a atenção de Jesus e queremos seguir outro caminho. Mas aí quando a situação aperta, a coisa aperta, quem nós pedimos socorro? Ao Senhor Jesus. E pode ter certeza, irmãos, nós falhamos muito, nós erramos muito com pessoas, com situações, mas Jesus, ele é misericordioso, ele tem bondade, tem amor, e ele sabe que quando você precisa de socorro, de ajuda, e ninguém pode fazer nada por você, e você clama ao Senhor, mesmo assim ele vai lá e dá a mão dele e te socorre. Ele tira você do fundo, assim como ele tirou Pedro. E Pedro e os seus discípulos, eles andaram com Jesus por muito tempo, né? Eles sabiam que Jesus fazia milagres, sabia que Jesus era poderoso, e mesmo assim Pedro ainda duvidou, porque Jesus tinha dado uma ordem para eles, vai que depois eu vou, porque Jesus queria ficar sozinho, ele queria orar sozinho. Isso eu entendo que muitas vezes Deus ele vai deixar você caminhar sozinho, sim, você superar
os seus obstáculos, porque eu e você passamos por um período de aprendizado, de ensinamento, e chega um momento na nossa vida que nós temos que colocar aquele aprendizado, aquilo que Jesus ou alguém nos ensinou em prática, e nós temos que executar sozinho. Então por isso que Jesus naquele momento ele queria ficar sozinho e deixou os discípulos irem, porque ele sabia a situação que eles iriam enfrentar. Então Jesus talvez queria ver a reação deles, como é que eles iriam agir. E quando Jesus apareceu para eles, o Pedro duvidou. E quando o Pedro duvidou e começou a afundar e pediu socorro por Jesus, Jesus foi lá e salvou ele. Ou seja, Pedro ele aprendeu que com Jesus ele poderia andar, que se Jesus ordenou ele, pediu para ele ir, ele foi. Mas só que naquele momento ele olhou o que estava à volta dele e afundou, porque ele tirou a atenção, tirou o foco, que era Jesus Cristo. Assim somos nós também. Tudo que a gente aprende, nós passamos por ensinamentos, e muitas das vezes nós deixamos aquilo que nós aprendemos, que nós adquirimos, e queremos fazer do nosso jeito, da nossa vontade. Aí é onde a gente acaba afundando. Em não fazer da forma certa, mas fazer da forma que a gente acha que tem que ser. E muitas das vezes nós afundamos, acabamos passando uma situação complicada porque não queremos resolver ou fazer da forma correta, né? E a forma correta naquele momento era Pedro andar e ir ao encontro de Jesus porque ele pediu. E Jesus já tinha ensinado para ele como ele poderia usar a fé dele, né, a confiança em Jesus. Mas naquele momento ele não confiou por um instante. Por um instante ele deixou de confiar, deixou de olhar para Jesus e ele começou a afundar. Mas mesmo assim, eu quero dizer que Jesus, quando nós clamamos a Ele em meio a situações difíceis, Ele vem. Ele vai estar ali do seu lado. Ele vai estar ali para te socorrer. Porque quando o seu coração é sincero na presença de Deus, Ele vem, Ele não resiste. Ele vem, te salva, te cura, te liberta. Ele te leva para um caminho verdadeiro que você deve seguir. E lá no Salmo 121, vou ler aqui para vocês. Salmo 121. Eu acredito que Pedro ele pode ter lembrado desse salmo, não pode? Que diz assim, ó, Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Eu vou ler até aqui o versículo 4. Eu quero dizer que aquele horário ali já era entre 3 e 6 da manhã. Jesus estava acordado, porque ele não dorme. E Pedro pediu socorro, e Jesus foi ao encontro dele. Então acredita que em meio a situações difíceis, quando você olhar à sua volta e se entregar para aquilo, você vai afundar. Porque são coisas ruins, coisas que você não deve prestar atenção, mas e sim em Jesus. Porque quando você olha para o foco que é Jesus Cristo, você vai andar sobre o mar, você vai andar por cima dos seus problemas e vai conseguir resolver todos eles. E Deus faz isso na nossa vida. Nós aprendemos, adquirimos a graça e o favor do nosso Senhor Jesus a cada dia. Amém? E espero que essa palavra tenha preenchido aí o coração de vocês, que vocês possam ter entendido. E eu quero dizer que Deus é com vocês, que Deus ama vocês e que a maior vitória foi lá na cruz. Jesus já nos deu a vitória naquela cruz. Agora basta nós olhar para o alvo e seguir a Jesus. Amém? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Tenham um ótimo final de semana. Inscrevam aí no canal e até a próxima. E que vocês possam fortalecer a fé de vocês a cada dia. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até mais.